É importante, irmãos, que você veja o caminho que Deus tem nos levado em nome de Jesus. Amém? Primeiro elo da campanha. Aprendemos que Deus nos deu sementes. Foi isso? E nelas estão tudo o que de fato precisamos para uma farta colheita. Entenda colheita como os sonhos realizados. Mas não basta ter sementes. É preciso fazer o quê? Plantar. E vem o plantio. Essa é a nossa parte. Nós vamos plantar e Deus dará o crescimento. No segundo elo da campanha, Deus tratou conosco que após plantar é preciso fazer o quê? Cuidar, cultivar. Quem souber fazer isso, tiver a humildade de reconhecer que precisa fazer isso, terá uma colheita farta. Duas palavras foram fundamentais para esse dia. O primeiro foi cuidar e a segunda foi cultivar. Isso é fantástico. Fantástico. Terceiro, semana passada, no terceiro elo entendemos que colher envolve também muito trabalho, muita responsabilidade, para que possamos voltar a colher cada vez mais. Tenha poda e saber compartilhar a colheita. Lembra a importância da poda? Que é um cuidado especial, uma responsabilidade com as colheitas que virão pela frente. E se não houver essa limpeza, esse cuidado, nós não vamos viver lá na frente resultado da continuação do que está acontecendo agora. Então isso é fundamental, em nome de Jesus. E hoje, nós vamos abrir o nosso coração. Nós precisamos receber do Senhor, estar preparados para a lição de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. À medida que o pastor Júnior foi falando, sua mente foi trabalhando em tudo aquilo que já foi tratado. Porque o bonito dessa parte é que quando a gente começa a lembrar do que foi tratado, a gente começa a fazer uma transferência específica, né? Aquilo para a nossa vida. Não é a mesma coisa de um para o outro. O assunto foi um só, mas a forma como chegou para cada um é diferente. Aquilo que mais tocou um pode não ser a mesma coisa que mais tocou o outro. É lindo isso. É a maneira como Deus vai tratando de acordo com as nossas reais, verdadeiras necessidades. Amém? Agora veja. Agora a gente entra numa fase que ela é muito delicada e talvez seja hoje a mensagem mais pesada, a mensagem mais carregada de todo o nosso projeto de vida 2022. Porque hoje nós vamos mostrar para você que depois de um momento tão especial da nossa vida, onde nós, meu Deus, é um maior que o outro. Quando nós conseguimos os nossos frutos, e frutos aqui você entenda, resultado do seu trabalho. Quando nós conseguimos aquelas coisas pelas quais nós tanto trabalhamos e lutamos, como por exemplo na sua vida profissional, você estudou, só você sabe como. Muitos de vocês enfrentaram aquela luta de trabalhar o dia todo e estudar à noite. Comigo foi assim, eu saía de casa 6:30 da manhã e chegava em casa de volta 11:30 da noite. Do trabalho ia direto para a escola, direto para estudar. E aí você consegue os frutos, você consegue se formar, você consegue através dessa sua preparação para o mercado de trabalho, você consegue uma boa colocação. São os frutos. Aí sua vida sentimental, você sempre orou para ter alguém, sonhou, foi sábio, se preparou para isso. E essa área também deu tudo certo para você.
não sem lutas, mas deu certo. Eu já estou na parte do fruto. Então não vamos falar das lutas. São os frutos. E você tem ao lado hoje a pessoa que você ama. Seja namorando, ou está noivo, ou está casado. Pronto, são os frutos. Você tinha sonhos desses que nós chamamos de materiais. E que não são ilícitos, não. A Bíblia fala a respeito deles. Nós podemos sonhar, desejar, ter o melhor dessa terra. E você sonhou e conseguiu, conquistou. De repente sua casa, o seu carro, uma condição de vida mais confortável, a oportunidade de viajar, conhecer lugares lindos, feito pelas mãos do nosso Deus. Frutos. São os frutos que você tem. E a tendência é que olhemos para isso e comecemos a pensar, pronto, olha aí, sou uma pessoa realizada. Os frutos que eu queria, eu alcancei. Mas se eu te falar que não, se eu te falar que essa visão aqui ela é pequena, olhar para esse cacho de uva e achar que isso aqui já é o final de tudo, é uma visão pequena. Achar que tudo que eu posso ter dessa colheita é um lindo cacho, eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um cacho só, pesado, difícil de segurar. Parece que ele vai romper a todo momento de tão farto que ele é. Então a gente olha para isso aqui e pensa, pronto, que colheita extraordinária, olha o tamanho desse fruto, deu certo. E a gente olha para a nossa vida e começa a pensar exatamente isso. Está tudo certo. Alcancei os frutos que eu queria. Cheguei no resultado final, resultado excelente. Mas não. Sabe, quando nós olhamos para um cacho de uva como esse daqui, lindo desse jeito, a gente tem que lembrar que ele tem uma haste, também chamado de pendúculo. Se esse cacho de uva não for colhido no tempo certo, essa haste começa a secar. Quem já viu isso? E quem está entendendo isso? Fica seco, você já viu isso? Passou do tempo. Então tem aquele cacho ali pesado e uma haste que vai ficando ressecada. E por ficar ressecada, ela não aguenta, ela não suporta mais o peso do cacho. Olhe bem para cá. Acontece isso. Cai. É um desperdício. Possivelmente nesse exato momento você está olhando e está pensando, nossa, o pastor inclusive para dar o exemplo acabou de cometer um desperdício. Você deve ter ficado morrendo de pena desse cacho de uva que caiu aqui no chão e agora está ali perdido. Mas deixa eu te dizer, é isso que acontece também com os nossos frutos. Quando não são devidamente usados, nós nos tornamos frágeis para continuar sustentando isso só em nós. A haste resseca e o fruto cai. E assim existem muitas pessoas com o seu potencial estragado. Os dons que existem em você, os frutos que você colheu, não estão servindo para o seu devido fim. E quando isso acontece, você achando que já era o fruto final, era o resultado excelente, extraordinário, acontece isso que aconteceu com esse cacho de uva. É um desperdício. Os insetos vêm e comem, isso se estraga, apodrece. O viticultor, o dono da videira, sabe disso. E para que você não pense
olhando para isso daqui, que isso já é o final, Ele tem uma outra atitude com você e comigo. Ele pega esse cacho e ao invés dele deixar que ele caia, que ele apodreça, ele prefere colocar isso dentro de uma nova etapa do processo. Estão lembrados? A semente, o plantio, cuidar, cultivar, colher, que vimos a semana passada que não é tão simples como parecia, colher, e depois da colheita também não está encerrado o processo, ainda tem mais coisa, porque quando a gente acha que já acabou, que já demos tudo, que já temos o melhor, Deus se apresenta dizendo: eu tenho muito mais ainda para você. Eu sou o Deus do mais. Lembra? Eu prometi vida abundante, transbordando. Eu ainda tenho mais para fazer com você. Gente, todo pregador nessa hora levanta a voz para o povo aplaudir. Eu não posso levantar a voz. Aplauda o Senhor. Aplauda, glorifica, exalta, bendiga. Grita por mim, vá. Grita por mim. Glorifica por mim, exalta, exalta. Ah, que vontade. Entenda isso, é isso que o Senhor quer fazer. Então, Ele agora chama você para um processo doloroso. Mas lembre-se, é um Deus que nos ama. E um Deus que nos ama e é todo poderoso como Ele é, eu pego na mão dEle e vou para onde Ele quiser me levar. Porque Ele haverá de cuidar. Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de poder, me sustenta por sua destra poderosa. Então Ele me convida a pegar esse fruto, que eu estou achando que já era o resultado final, e Ele diz para eu colocar isso no lagar. Sabe por quê? Para que as bênçãos de Deus sejam fartas, para que você não seja um fruto que caiu no chão e não deu o que tinha que dar, não se tornou quem deveria ser, não tem sido o esposo que deveria ser, não tem sido a esposa que deveria ser, não é o filho que gostaria de ser, deveria ser, não é o empresário de sucesso que através do seu sucesso o nome do Senhor é glorificado. Ao invés de você ser esse desperdício, o Senhor lhe prepara para ser tudo isso e muito mais, através de um processo. E esse processo chama-se esmagamento. Sem esse esmagamento, quer a gente goste ou não, e aliás ninguém gosta, nós não conseguiremos passar para outra parte desse processo e tomarmos posse de coisas grandes para a nossa vida. Mas eu coloco de cara esse versículo para você entender o seguinte: não tenha medo. Leia comigo o que está escrito ali, em voz bem alta, no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez. Ou seja, o nosso Deus que é sincero, que é direto, que não faz arrodeios para tratar conosco, Ele já está dizendo: olha, tem noite e tem choro. É o esmagamento. Tem noite e tem choro. Viu, meu irmão? Olha para quem está perto de você e faça isso.
Tem noite e tem choro. Desse jeito. Tem noite e tem choro. Mas tem alegria ao amanhecer. Amém? Por isso que você não precisa ter medo da noite, não precisa ter medo do esmagamento, porque tão certo como o sol pela manhã surgirá, um novo dia de grandes vitórias após o esmagamento virá sobre a sua vida também. Creia, no nome de Jesus, creia. Amém? Mas ele é necessário, esse esmagamento tem que vir. Olha o que acontece com Jesus, irmãos. Ele ressuscita mortos, ele dá vista a cegos, ele cura surdos, ele levanta paralíticos, ele anda sobre as águas, glória a Deus. Ele liberta pessoas endemoniadas, ele traz nova vida, ele traz perdão para quem estava em pecado. Só mudança, só transformação, multiplica pão e peixe, e alimenta uma multidão até a multidão saciar, e como é do seu feitio, ele fez, multiplicou, todo mundo comeu e sobrou. Assim é o nosso Deus, abundância, sobra, digam graças a Deus. Aí você olha para a vida de Jesus e você pensa, pronto, não tem mais nada, já fez tudo. O melhor estava por vir. Era algo tão grande que os discípulos que andavam com ele não conseguiam entender e pensavam assim: ele haverá de restaurar o reino a Israel. Israel, uma tirinha de terra, uma população do tamanho do estado de Sergipe. Aliás, população não, perdão, um território do tamanho do estado de Sergipe. Quando você olha no mapa, me permita, viu? Mas é uma tripinha de terra. O Senhor vai restaurar o reino a Israel. A cabeça deles. Olha o que eles estavam esperando de Jesus. Eles não entendiam que ali estava aquele que vinha restaurar a sorte da humanidade, daqueles que vieram antes dele, no tempo dele, e nós depois dele, e os que ainda vêm depois de nós. Você está entendendo isso? Mas para que isso acontecesse, ele também teria que passar por um processo de esmagamento. Foi ele mesmo que disse que a semente não consegue produzir vida se primeiro ela não morrer. A semente teve que morrer, ele é a semente, ele teve que morrer. Morte de cruz, um sofrimento inimaginável por nós. Quando a gente começa a ouvir estudiosos falando sobre o que deve ter acontecido no corpo de Jesus, as dores que ele sentiu, você não consegue terminar de ler tudo que ele passou sem merecer, por mim e por você. Mas ele precisava, era o momento de seu esmagamento. Gente, era algo tão forte, que ele sendo 100% Deus, ainda que também fosse 100% homem, tendo conhecimento do final da história, era algo tão pesado que ele chegou a orar ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, pula essa parte, passa de mim esse cálice, que eu não tome esse cálice. Mas aí ele diz: mas não seja feita a minha vontade. Ou seja, ele volta a entender o processo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Processo. Ele se sujeita ao processo. E quando Jesus Cristo se entrega por mim e por você, ele precisava derramar o seu sangue. E o sangue foi derramado
o tempo todo. Começou na quinta-feira à noite, quando ele está orando no Getsemane. Getsemane. O que significa essa palavra? Lugar de prensa. Tem um lugar melhor para a pessoa ser esmagada. Lugar de prensa. Ali, pela sua vontade, ele começa a verter a primeira dose de sangue. Ora com tanta intensidade que entra num processo que a medicina chama de hematidrose. Batimento cardíaco acelera demais, o sangue é bombeado com tanta força que não consegue passar devagar pelas veias, pelas veinhas, pelos vasos, e começa a ir para a glândula que faz a gente reter água e transpirar. Elas vão para essas glândulas e começa a vazar pelos poros sangue. Sangue, tamanha intensidade da sua oração. Eu costumo pensar que essa, acho que era a oração que faz a unha entrar na mão. Você já orou desse jeito? A unha entrar na mão assim. Meu Deus. Ali começou o derramamento de sangue. Ele é levado para Pilatos. Ele é levado para Pilatos e Pilatos manda dar uma surra nele. E mais uma vez, sangue. Suas costas ficam em carne viva. Sangue. Sangue que foi pingando para todo canto. Colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Sangue. Ele fica sem enxergar, com os olhos todos sujos de sangue. Pense. Colocam uma cruz no ombro dele. Essa cruz, ele sem camisa, sem nada, esfolando o seu ombro. Sangue. Prego nas mãos. Sangue. Prego nos pés. Sangue. E quando parecia que não tinha mais sangue para verter, enfiaram uma lança do lado dele. E a Bíblia diz que ali foi a prova. Saiu sangue e depois água. Não tinha mais nada para sair. Todo o sangue ele deu. O melhor de mim só vem no final do esmagamento. Jesus entrega o seu espírito. E quando ele entrega o seu espírito, então começam os fatos apocalípticos. Sepultura começa a se abrir. Quando Jesus entrega o seu espírito, no templo, o véu que separava os sacerdotes, o povo, do próprio Deus representado pela arca, é rasgada em dois, e a Bíblia faz questão de dizer que foi de alto a baixo. A decisão foi celestial. Rasgou o véu. E nós recebemos a oportunidade da redenção. A partir dali, ganhamos a oportunidade de vermos a Deus, de falarmos com Deus diretamente. Mas tudo isso após o esmagamento. Não dá para fugir dele. Se você deseja de fato o melhor de mim, como é o tema dessa campanha, te prepara. É esmagamento. Ah, pastor, não se desespere. Não se desespere. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, esse esmagamento, você está entendendo sobre ele? Entende que você não tem como fugir dele? Amém? Esse esmagamento, ele pode vir sobre a sua vida através dos inimigos que se levantam contra você.
O inimigo, gente, pense numa coisa boba da nossa parte. É imaginar a possibilidade de que a gente vai sair daqui para chegar aqui correndo atrás de vitória, sem ter gente correndo atrás para impedir. Me desculpe, mas eu preciso usar essa palavra. Chega a ser uma idiotice da nossa parte imaginar isso. Vou nem falar infantilidade, idiotice. A gente imaginar que a gente pode lutar pelo nosso crescimento, lutar pelas coisas que o Senhor propõe a você, e você acha que você vai passar por isso sem lutas, sem inimigos. Nem perca tempo para ficar falando assim, porque eu estou sendo perseguido. Não precisa você falar para mim que você está sendo perseguido, só me diga uma coisa: você está correndo atrás da sua vitória? Estou, então os inimigos também estão. Você correndo atrás da vitória e eles correndo para te derrubar. Vai ser sempre assim. Por favor, pare de perder tempo reclamando disso, porque isso é assim desde que o mundo é mundo. É assim. Os inimigos nunca ficarão satisfeitos com o seu sucesso, porque a vida deles é trabalhar contra o teu sucesso, porque eles já cansaram de lutar pelo sucesso deles e não conseguiram. Gente, entenda isso, escute só. Pare para pensar em qualquer pessoa que se levanta contra outra e veja se é uma pessoa de sucesso. Ninguém que tenha sucesso na vida, ninguém que seja realizado na vida, perde o seu tempo para correr atrás da vida do outro. Eu sempre disse uma coisa aqui, eu sei que por muitos eu era mal interpretado. Eu sempre dizia assim, que fofoca, inveja é coisa de pobre. Aí tem gente que fica escandalizado quando eu digo isso. Mas esse pobre que eu estou falando é o pobre do ser humano. É o ser humano pobre, pobre de Deus, pobre de caráter. Ele gasta todo o tempo que ele tem na vida dele para querer atrapalhar os seus frutos. Para atrapalhar os seus frutos. E isso vai acontecer exatamente quando você estiver na boa. Inimigo não se levanta contra você quando você está mal. Quando você está mal, ele bate nas suas costas e só falta dizer assim, eu sei como é isso. Por quê? Porque ele é fracassado. Aí quando vê você tendo algum momento de fracasso, ele se solidariza com você porque ele sabe o que é isso. Quando você começar a se levantar, ele vai se levantar contra você. Olha o que acontece nessa história, 1 Reis, capítulo 19, dos versos 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Gente, pense no auge que Elias estava vivendo. Ele tinha acabado de lançar um desafio para todo o povo. E o desafio era para saber quem era Deus. Se o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, o Deus de Elias, ou se o Deus Baal, o Deus Sol, deuses pagãos. E o desafio, não vou contar a história toda, que vocês já sabem, mas era pedir fogo dos céus sobre um holocausto que estava ali preparado. Ele coloca dois motivos para Deus atender sua oração. A gente olha só um, mas tem dois. Ele diz assim: Senhor, manda fogo dos céus, para que todos saibam que o Senhor é Deus em Israel, e que eu sou o teu servo.
Quando ele faz esse pedido e ora ao Senhor, e o Senhor manda fogo dos céus, ele vai para o auge da sua vida. Ah, mas ele já tinha feito outros milagres, pastor, já. Ele já tinha feito as águas se abrirem. Mas os milagres que ele realizou eram vistos por um grupo de pessoas. Esse foi o povo todo. Ele tinha conclamado o povo todo para estar aos pés do Monte Carmelo. Todo mundo olhando para ele. Todo mundo ouviu a oração que ele fez. Todo mundo viu a resposta de Deus. Nesse momento olharam para Elias. Esse é o cara, que profeta. Meu Deus, nunca vi um negócio desse. Correram atrás dos profetas falsos e mataram os profetas falsos. Ele estava no auge. E justamente quando ele está no auge, guarde bem isso, os inimigos não vão vir contra você no pior momento da sua vida. Eles vão vir contra você no melhor momento da sua vida. Quando ele estava no auge, então Jezabel manda um recado. Diga para ele que do jeito que ele fez com os meus profetas, amanhã, essas horas, eu terei feito com ele. Ele foge. Ele foge. O esmagamento que ele sofre agora é um esmagamento emocional. Ele foge. Esse homem que há pouco tempo tinha conclamado o povo todo para estar com ele, agora ele não queria ver ninguém, ele foi para o deserto. Ele fugiu. Ele enfrentou tanta gente, ele fugiu agora das palavras de uma mulher. Ele foi embora, pedindo, gente, simplesmente para morrer. Esse foi o momento do seu esmagamento. Esmagamento. Quantas vezes na nossa vida nós estamos com os nossos frutos, os melhores de todos, que já conseguimos colher, e exatamente nesse momento os inimigos vão querer pisar. É como se você pegasse o teu fruto, você coloca o fruto no lagar, e quando você coloca ele ali no lagar, começam a surgir inimigos de todos os lados. Os inimigos vêm de todos os lados. Para fazer o quê? Para pisar tudo que você construiu. Para tentar acabar com tudo que você já conseguiu ter na vida. E eles fazem isso incessantemente. Jesus alertou dizendo assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Por que os inimigos fazem isso? Porque eles existem para isso. É missão. O homem maldoso, sem Deus, que a Bíblia chama de ímpio, ele não tem nenhum pudor em acabar com os seus frutos, em acabar com o seu casamento, em acabar com a sua empresa, acabar com as suas amizades. Nenhum. Ele existe para isso, para destruição. O que o besta da besta não sabe é que o Senhor diz em Jeremias 32, 27, eu sou Deus de toda a humanidade. Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Sabe o que isso quer dizer? Deus não tem domínio apenas sobre quem o confessa como Senhor. Ele é Senhor de tudo. Deus não existe apenas na vida de quem acha e acredita que Ele existe. Deus existe. Ele é o grande eu sou. Não preciso de outrem para existir. Esse é Deus. Esse é Deus. E aí sabe o que Ele faz? O que a besta do besta não sabe é que Deus usa
os inimigos para abençoar os seus filhos. As pisadas dos inimigos sobre os seus frutos farão parte do processo de Deus para abençoar a sua vida. Aquilo que está dentro de você começa a ser extraído de dentro de você através do esmagamento, através das pisadas que você vai recebendo na vida e que você não aceitaria em qualquer outra condição, em qualquer outro momento. Porque nós não vamos correr atrás do sofrimento, nós não queremos correr atrás do esmagamento, nós vamos fugir disso. É por isso que você vai achar estranho a palavra de Deus dizendo, Deus se referindo a Ciro, um rei pagão que veio contra o povo de Deus. E ele chama Ciro de servo. Meu servo Ciro. Porque na verdade, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Quem está me entendendo? Os inimigos serão usados para abençoar a sua vida. Eu não estou inventando. Gênesis 50, 20. José diz para os seus irmãos, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Olha o entendimento de José quando se encontrou com seus irmãos, os irmãos que o tinham vendido como escravo, querendo acabar com a vida dele, com a raça dele. Ele disse assim, não, vocês não fiquem chateados não. Meu destino era chegar ao Egito, para poder cuidar de vocês e de todos. O que vocês fizeram, fazia parte do processo, para que eu chegasse onde eu cheguei. Por isso é que ele consegue perdoar os seus irmãos. Porque ele não olha para os seus irmãos apenas como inimigos, mas olha para os seus irmãos como aqueles que foram usados para que ele chegasse ao propósito que Deus havia determinado para a vida dele. O melhor que existe em nós só poderá vir para fora através do esmagamento. E sabe o que mais? No esmagamento, algumas vinícolas são tão cuidadosas ao usar esse processo ainda, que eles cuidam até do peso das pessoas que vão pisar. A partir do peso eles definem que tipo de vinho eles terão. Porque é importante que essa pisa não machuque demais os pendúculos e as próprias cascas que vão se transformar em mosto. Porque senão elas vão se misturar demais com o líquido e vão estragar a qualidade do vinho. Ou seja, no esmagamento existe uma separação daquilo que não é necessário na sua vida. O Senhor vai deixando você puro para ser verdadeiramente instrumento nas mãos dele. Graças a Deus. Agora tem uma outra coisa. Tem uma segunda fase. Tem um esmagamento que vem pela mudança que eu quero. Se eu quero algo melhor na minha vida, se eu quero, não é conversa fiada, é de verdade que eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo de Deus que faça Deus apertar a tecla lá do céu, da mesa de som dele celestial. Ele tira o mute e todo mundo escuta a voz dele dizendo assim, ó, este é o meu filho amado em quem eu sinto prazer. Se queremos ser essa pessoa que lá em Hebreus Deus diz que ele sente prazer em ser o nosso Deus, se eu quero ser essa pessoa, eu também preciso buscar o esmagamento. É quando eu pego coisas que eu acho que são tão importantes para mim, coisas que são talvez até inegociáveis, porque isso daqui é o meu sonho. Que seu sonho, meu irmão? Você não chega a lugar nenhum se não for pela vontade de Deus.
Você pode fazer o plano que você quiser, mas quem dá a chancela ao seu plano é o Senhor. Entenda isso, pelo amor de Deus, de uma vez por todas. O plano do Senhor é melhor para a sua vida do que o seu. Apresente o seu e peça: Senhor, como eu estou andando contigo, estou entendendo que os meus planos aqui é o Senhor tratando com o meu coração e eu tratando com o Senhor, teu Espírito testificando ao meu, então estamos juntos aqui nesse projeto. Mas se eu estiver entendendo qualquer coisa errada, Pai, rasgue a folha que eu escrevi que não é da tua vontade. Tira a caneta da minha mão e escreve o Senhor mesmo. Porque eu te amo e confio no teu amor. Eu confio no teu poder. Eu confio na tua graça. Por isso eu aceito até o esmagamento. Aliás, se for preciso, eu mesmo provoco esse esmagamento. Eu vou ao jejum. Eu vou orar mais do que os meus joelhos conseguem aguentar pelo chão. Eu vou abrir mão de coisas que são tão prazerosas para mim, para que eu possa te agradar. Eu vou dizer não a tantas outras coisas, e antes de qualquer outro tipo de crescimento intelectual, físico, estético, financeiro, antes de qualquer outro tipo de crescimento, eu quero crescer na tua presença. E para isso eu sei que eu, enquanto pessoa, preciso diminuir, abaixar minha bola e reconhecer que o que tem de bom em mim vem do Senhor. No momento em que eu faço isso, no momento então que eu pego esses frutos, que é o resultado do que eu me tornei, o nome que você tem, o respeito que você tem, o título que você tem, a faculdade que você tem, o dinheiro, o status quo que você alcançou. Você pega isso tudo, põe na tua mão e também passa a ter a coragem de entregar isso no lagar. Agora é o momento mais desafiador. Agora não são os inimigos que vieram sorrateiramente para pisar os seus frutos. Agora trata-se de uma decisão pessoal. É a decisão de quem quer mesmo. E você tem que olhar para a sua vida e pensar se você quer mesmo. E se preparar. E não mandado pelos outros, não empurrado pelos outros, mas você mesmo precisa decidir entrar no lagar e começar a pisar os seus frutos. Aquilo do que antes você não abriria mão são os teus sonhos. Eu é que sei o que eu quero para a minha vida. Não, disso aqui eu não abro mão. E Deus te chamando às vezes para coisas muito maiores, mas que só poderão vir sobre a sua vida depois que tudo estiver verdadeiramente sujeito a Ele, esmagado. E no momento que todos estiverem achando que não existe mais nada para você, que não tem mais chance para você, afinal de contas, onde estão seus frutos? Seus frutos desapareceram? Estão longe dos olhos, na verdade estão debaixo dos pés, mas eles estão se transformando num vinho novo. Glória a Deus, glória a Jesus. Esse processo é doloroso. A gente não quer passar por ele. É como uma criança que você leva ao médico, sabendo que ela precisa tomar uma injeção ou tomar um medicamento amargo. Você como pai, como mãe, a sua vontade é fazer isso aqui, ó. Aplique aqui, doutor. No meu filho não, na minha filha não. Mas se aplicar em você, seu filho vai ser curado. Ele precisa passar por aquilo. A gente tem que deixar de ser criança.
e imaginar que nós vamos ter coisas grandes na vida, desobedecendo um processo estabelecido por Deus. Deus, sendo Deus, não fugiu do processo que Ele mesmo criou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem Deus fugiu do processo. Ele não fugiu do processo. Não fuja você, meu irmão, do processo. Talvez você esteja vivendo um momento de esmagamento. Pode ser. Eu não conheço pelo que você está passando. Eu não sei o tamanho das suas lutas. Não sei o tamanho das suas dificuldades. Eu não sei o tamanho do seu sofrimento. Não sei medir a quantidade das suas lágrimas. Eu sei das minhas. Não sei das suas. Cada um dá conta de si, cada um sabe do esmagamento pelo qual passa. O que é certo é que esse esmagamento chega ao fim. Sua dor não vai durar. Quem aqui é mãe? Mãe, a senhora teve a dor do parto. Acredito eu que deva ter sido uma dor que a senhora imaginava que não ia passar nunca. Mas passou. A Ângela me passou uma foto da filha dela, Maria Suzana. Você deve estar lembrando disso agora, né? Maria Suzana deu à luz ao João Vinícius. E eu estava vendo a foto dela. Só o que veio na minha mente. O pai está com a criança, está com o João. Nos fundos está a Maria Suzana sorrindo. Acabou de dar à luz. O que é isso? Meu Deus, está sorrindo. A dor vai embora. O esmagamento, tal como a dor do parto. A dor do parto para trazer vida. O esmagamento trará uma nova vida para você. Creia nisso. Não fuja disso. Em nome de Jesus. Pastor Júnior, vamos lembrar o que diz Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém. Amém. É a partir dessas lutas e provas que você chega onde o Senhor quer te colocar. Guarda isso que eu vou dizer concluindo. Todo vencedor já foi esmagado. Escute, todo. Eu desafio você a apontar um verdadeiro vencedor nas histórias da Bíblia, ou nos dias de hoje, qualquer um que você conheça, vencedor, que não tenha sido esmagado. Todo vencedor é esmagado, mas nem todo esmagado é um vencedor. Eu preciso deixar isso claro para você, porque senão você vai achar que simplesmente passou pelo esmagamento e a vitória vem. Não. Como você passa pelo esmagamento é que vai fazer a diferença. Você está sendo esmagado e está duvidando da presença de Deus? Você está sendo esmagado e está brigado com Deus? Você está sendo esmagado e não quer vir mais para a igreja? Você está sendo esmagado e a culpa são de outras pessoas? Você não está entendendo o processo? Meu Deus,
Como seria lindo da nossa parte quando alguém perguntasse: e aí, como você está? Cara, estou sendo esmagado, meu Deus, quanta luta, glória a Deus. Como seria bom. Há muitos anos atrás eu subi no altar e falei assim para vocês: vocês confiam no seu pastor? O povo, amém. Falei, então repita essa frase comigo, tá? Vamos lá. Aí o povo começou a repetir, alguns ficaram pelo meio do caminho, porque a frase foi essa: quanto pior, melhor. Tem alguém que se lembra disso? Quanto pior, melhor. As pessoas, como assim? E eu preguei sobre Josafá. Como ele teve muitos inimigos para enfrentar, foram 3 exércitos que vieram contra ele. Ele também precisou de 3 dias para carregar o despojo dessa guerra, para carregar o que ele recebeu de recompensa dessa guerra. Você quer grandes despojos? Você quer grandes recompensas? Que venham vários exércitos, porque maior é o braço do Senhor que está conosco do que os muitos braços de carne que vêm contra nós. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está passando pelo esmagamento, dê glória a Deus. Se você percebe que você precisa provocar o esmagamento, você entende quando eu falo isso? Provocar o esmagamento é colocar coisas da sua vida à prova. Coisas que de repente você tem como preciosas demais na sua vida, e essas coisas estão simplesmente impedindo você de dar o melhor que você tem. Elas estão fazendo você acomodados. Elas estão fazendo você permanecer na zona de conforto. Você que conhece a Deus, tem certas orações que você não faz, que você tem medo. Você que conhece a Deus, anda com medo de dizer: eis-me aqui, Senhor, porque sabe que Ele vai te ouvir. Perca esse medo. Ofereça os frutos. Ofereça o que você tem ao Senhor. E ofereça agradecendo: Pai, obrigado por tudo isso que o Senhor me deu, mas eu estou colocando nas Tuas mãos, porque eu entendo que nas Tuas mãos, esses cachos lindos de uva podem se transformar em vinhos preciosos e muito mais duradouros. Amém. Esses dias eu não entendi o que uma senhora falou quando eu estava pregando, e ela parece que disse assim: e quem não gosta de vinho? Isso é uma ilustração da palavra de Deus para a nossa vida, porque o vinho sempre foi algo muito forte na cultura dos judeus. Nós vamos ver isso nos próximos dias, textos bíblicos falando sobre a maneira de fazer o vinho e o processo que vem logo depois dele. Aliás, é semana que vem que eu já vou falar sobre isso. Por favor, entenda o que Deus está escolhendo para tratar com você. Não aceite sair daqui de qualquer jeito. A gente vai orar agora. Seja ousado e diga: Espírito Santo, não aceito aqui, não aceito sair daqui sem ouvir tua voz, confirmando ao meu coração o que o Senhor quer tratar de forma particular comigo. No nome de Jesus. Feche os teus olhos. Meu Deus, Senhor Jesus, como é difícil viver, meu Pai, esse esmagamento. Meu Deus, se alguém disser que é fácil, na verdade está faltando com a verdade, porque é difícil, é duro, é complicado viver a perseguição que vem contra a nossa vida, aquilo que nos esmaga, aquilo que nos leva para o chão, aquilo que nos faz, meu Deus, despedaçar. Quantas vezes, meu Deus, na nossa vida sentimos a dor de um esmagamento, e quantas vezes não conseguimos entender por que isso aconteceu, ó Senhor. E quantas vezes a nossa própria vida teve que ser levada diante do Senhor para ser esmagada, por uma escolha, por uma decisão. Em nome de Jesus eu te peço, vem sobre a vida do teu povo nesse momento, que esse dia de vitória que o Senhor preparou, seja cheio, seja marcado pelo entendimento da tua palavra em nossa vida,
pelo que o Senhor está preparando para acontecer, meu Deus, depois do esmagamento, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, meu Senhor, que de maneira muito poderosa e especial, sabemos, meu Deus, que de forma extraordinária, Glória a Deus. o Senhor trará a vitória depois do esmagamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor trará as grandes bênçãos, Glória a Deus. as vitórias que ainda não vivemos, aquilo que nem sabíamos que seria possível viver, depois desse processo de esmagamento. Porque muito mais o Senhor quer, muito mais o Senhor preparou. Os seus pensamentos não são os nossos, os seus caminhos não são os nossos, são maiores, são melhores, e nos levam para o melhor de nós, o melhor da nossa vida. Que em nome de Jesus, de maneira poderosa e especial, o teu povo saia daqui, meu Deus, cheio desse entendimento, tendo certeza de que o esmagamento está acontecendo, de que ele é doloroso e é difícil. As palavras que ouvimos, as atitudes de quem amamos, as atitudes de pessoas que vêm e ofendem, e machucam, e marcam, e tentam matar, meu Deus, tudo isso é parte do que o Senhor está preparando de vitória Amém. para a nossa vida. E esse choro, ele tem tempo para acabar. Glória a Deus. Ele pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria, vem a vitória, Amém. vem o vinho novo, o melhor vinho, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro formado o quarto elo do projeto de vida 2022. O melhor de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.